Com Ana Arrebentinha, Joana Machado Madeira, Maria Inês Mano e Vera de Melo. Porquê Código X? Porque o X é incómodo. É o ponto de interrogação que ninguém quer responder. Mais um episódio de Código X com Ana Arrebentinha, Joana Machado Madeira, Maria Inês Mano e comigo Vera de Melo. Hoje um tema também polémico. Procedimentos estéticos, liberdade ou pressão social? Pam, pam, pam. Eu adoro as silêncios que a gente faz depois do tema. Este tema dá calado. Ficamos sempre na dúvida como é que havemos de começar, não é? Porque no fundo, se uma pessoa sonha em ter um carro fantástico ou uma casa com piscina, é incrível. Mas se a pessoa tem o sonho desde ter a idade de ter umas maminhas, é uma coisa problemática. Olha, certo? Certo, quer dizer, eu vou já aqui assumir, despir-me, como me diz sempre, a minha alma, o meu coração, eu toda, nunca fiz, mas quem sabe um dia esta ruguinha que aqui está-me a incomodar, porque tenho 32 anos e quero fazer. Nunca fiz, não sou contra, acho muito bem. Tenho um grande amigo meu que faz de uma forma maravilhosa, que é o Pedro Crespim, que faz há muitos anos, assumidamente, e faz de uma dele forma... próprio, não faz aos outros. Não, faz dele próprio, exatamente. E que eu acho que lhe fica muito bem e faz de uma maneira consciente e bonita. Portanto, acho que é a liberdade de cada um. Eu também tenho uma amiga que está sempre a fazer procedimentos estéticos e cirurgias estéticas, e outro dia tive que lhe dizer: minha amiga, tu andas-te a esticar. Pois. Sim. Mas eu acho que o segredo é a fronteira entre aquilo que é aceitável, sim, não é? E aquilo que fica bonito, esteticamente bonito, e isto é muito difícil porque a beleza varia de pessoa para pessoa, não é? E aquilo que depois que é um atentado, não é? Não podemos ter uma pessoa de 80 anos, não é? E querer ter 20, não é? Porque sim, a velhice acontece. É uma coisa bonita também. Eu falei isso com o Pedro, porque o Pedro já assumiu publicamente e mesmo nas suas redes, falei dele porque ele transmite esse gosto de uma forma muito consciente e saudável ao longo dos anos. Portanto, eu acho que é um exemplo muito bom, porque ele faz de forma consciente. Ele diz isto em televisão, já fez o nariz, já fez a várias partes, em que ele diz que ele se sente bem e transmite as duas partes, que é a beleza que ele vai buscar à estética e sim, também reforça a beleza de quem não quer fazer. Portanto, acho que há pessoas que nós também temos falado aqui do envelhecer bem, porque há pessoas que não gostam do facto, nem não gostam, já não se sentem confortável com a idade. Há aqui aquela coisa de irmos contra nós próprios, e agora esta ruga, e agora já estou a envelhecer. Não é uma questão já mais de autoestima do que propriamente da forma como eu me sinto, como me aceito e como de alguma forma me apresentar à própria sociedade. Acho que isto pode ajudar para o aumento da autoestima. Vocês não perceberam que eu disse uma piada? Aonde? Sim. Tu não disseste Tu tinhas uma amiga que não se estica no sentido de... Eu tinha uma amiga. Espera, pausa. Espera, não sei se tens noção, está tudo um bocado limitado hoje. Vai. Tinha uma amiga, sim, que fez muitas cirurgias estéticas, e então eu disse-lhe: amiga, tu andas-te a esticar. A esticar no sentido da pele. Muito boa. Uma salva de palmas para esta piada. Que vocês não reagiram, amiga. Reagimos agora. Eu achava que era um conselho genuíno, que tinhas tipo a amiga, olha, se calhar não precisas de tanto assim. Exato, não precisas tanto assim. Não filmei esta minha cara agora, que eu fiquei tipo... Foi muito boa. Mas olha, eu acho que as cirurgias estéticas, então vou dizer. Diga. Eu acho que há dois tipos de pessoas, na verdade. Há umas que se sentem empoderadas sem mexer rigorosamente nada. Sim. E há outras que se sentem empoderadas a mexer qualquer coisinha. E acho que nenhuma delas está errada. Acho que ambas estão certas. Exatamente. Eu sou uma pessoa que já fiz alguns procedimentos estéticos. Ninguém diria. Ninguém diria. Foi muito bem feito. Está muito natural. Muito bem feito. E eu sinto que foram todos com base na minha liberdade de escolha. Ou seja, um dos maiores procedimentos que eu fiz foi um com o qual eu já ansiava desde muito nova. E sinto mesmo que eles foram amadurecidos, uma ideia amadurecida, até eu efetivamente pôr em prática, que foi há relativamente pouco tempo. Portanto, foi um processo natural de decisão e que teve algum tempo de consciencialização. Mas aquilo que eu acho e acho que não posso ser hipócrita, que nós não vivemos propriamente numa bolhinha, numa sociedade bolha. Eu acho que nós crescemos efetivamente com muitos padrões que nos são impostos, essencialmente a nós mulheres, com tudo o que vemos, com as revistas que vemos, com as redes sociais que consumimos, às vezes até com algumas questões tipo, estás mais magra, ou estás um bocadinho mais gorda, ou essa cara está um bocadinho cansada, essa ruga já está um bocadinho visível. E eu acho
que, embora eu sinta que todos os meus procedimentos e cirurgias estéticas foram com base na minha liberdade, que essa decisão eventualmente pode ter sido influenciada ao longo da minha vida. A forma como eu hoje em dia olho para a minha própria beleza. Queres dizer onde é que fizeste? Onde é que eu fiz a minha cirurgia? Sim. Onde é que eu fiz as minhas? Não, onde é que no teu corpo, onde é que são? Eu tenho uma mamoplastia de aumento e fiz botox e um bocadinho de ácido hialurónico. Pronto, essas são as minhas. Super natural. Mas eu acho que tem que ser natural, porque eu sinto que. Imagina, eu sinto que as cirurgias ou os procedimentos têm que ser uma coisa que te aumenta a autoestima. Eu acho que há uma diferença. Eu acho que há uma diferença importante quando tu fazes procedimentos estéticos, que é entre não gosto de mim e quero começar a gostar, ou gosto de mim e quero gostar mais ainda. E eu acho que esta diferença é grande. Sim, porque Qual é que é a fronteira? Entre uma e outra? Porque imagina, tu depois começas a gostar mais e como é que paras, não é? Porque agora houve um conjunto de coisas, agora a seguir vês que ficas com as pernas flácidas, depois achas que tens a barriga, que deves fazer qualquer coisa, depois são os braços. Quando é que paras? Porque no fundo tu continuas a gostar de ti, mas percebeste que há uma forma de acrescentar mais valor a ti própria. Quando é que é patológico, não é? No fundo, quando é que é patológico? Quando é que isso passa a ser uma doença? Eu acho que eu pensei sobre isso e eu sinto que eu acho que se torna um bocadinho patológico talvez quando tu decides fazer essas cirurgias estéticas por sentir que precisas te encaixar em algum padrão. Para os outros, como se fosse para os outros. Porque precisas de ser gostada, porque precisas de pertencer àquele padrão para ser aceite. A partir do momento em que tu fazes isso por ti, eu olho-me ao espelho e eu gostava de ter as minhas maminhas um bocadinho maiores, ou gostava de ter a minha testa um bocadinho mais, por mim, mas eu já gosto de mim assim, eu acho que é ok. Porque agora quando tu sentes que tens que fazer isso para te encaixar em algum modelo, para seres aceite pela sociedade, provavelmente tu nunca vais saber quando parar, porque tu vais querer sempre ser aceite. Sim, eu acho. Desculpa, não é uma imposição da sociedade a partir do momento quando, imagina, agora à rádio, estamos aqui na rádio, não é? Nós estamos aqui e temos que estar arranjadas minimamente, maquilhadas. Imagina, quem faz televisão igual, e não é uma imposição da própria profissão que tu tens. Imagina, quem não é bonito na televisão vende sonhos, na rádio vende sonhos. A pessoa não tem que ser bonita e não tem que aparentar um ar jovem. Sim, mas eu acho que neste momento há essa parte, acho que já vivemos muito mais essa parte. Acho eu, na minha observação do ser bonito. Aliás, em televisão já temos pessoas de diferentes corpos, já começamos a ter uma diversidade corporal em televisão, em campanhas de publicidade, já começamos a ter essa abertura. Ainda temos muito para descer. Mas se recuarmos há 20 anos atrás, perdão, já não tínhamos essa liberdade ou havia muito mais preconceito e distinção entre corpos. Os modelos tinham que ser magras. O que eu acho é que a maior parte de nós, e é uma coisa que eu tenho vindo a fazer comigo própria, que é, eu é que tenho que gostar. Eu é que tenho que gostar do meu blazer, do meu cabelo, dos meus ténis, eu é que tenho que gostar. E já tenho dado respostas do género. Não gosto desses ténis. Está bem, por isso é que tu não os compraste, fui eu que os comprei. E às vezes não digo que não vou para casa a pensar nisso. Vou. Eu não vou. E depois outra coisa. Depende de quem diz. E depois há outra coisa que nós estávamos a falar que temos de chamar aqui a atenção, que é as clínicas que fazem esses procedimentos estéticos. Porque há muita desinformação aí, sim, muita desinformação em muitas clínicas e que já foi revelado em telejornais e em investigações que são ilegais, não estão certificadas para fazer este tipo de... E mais, vendem sonhos e esquecem. Exatamente. É importante ter aqui todo o processo de, no meu entender, avançar para uma cirurgia, tem que se ter a certeza que psicologicamente a pessoa está capaz para aceitar aquela cirurgia e que faz sentido aquela cirurgia. É uma cirurgia. Há muitas delas em que tem mesmo um psicólogo. Era aí que eu queria chegar. Que a pessoa reúne todas as condições para que isso seja possível. Tens várias em Portugal e muito antigas e que fazem esse trabalho muito completo. E uma delas eu conheço e conheço uma das pessoas que é proprietária dessa clínica. E falando com ela aquilo leva a ter a certeza, olha que vai doer mais aqui, olha que se calhar esse aumento... fazer isso, não é? Exatamente, quando vem alguém a pedir, por exemplo, colocar... ao aumento do peito, e quando é demasiado há sempre uma pessoa que diz, veja lá, olha que depois vai ter isto assim nas costas, fazem um consentimento informado. Exatamente. Que não deixa de ser. E é aí que eu quero alertar, que é, se quiserem fazer,
vão aos sítios próprios. Às vezes o barato sai caro e não são certificados. É uma questão de saúde. Mas eu estava a ouvir e estava a pensar, nós falámos aqui de uma senhora que vivia há aqueles episódios atrás lá no Fundão, não é? Sim. Portanto, obviamente estou a ironizar, mas falando muito a sério que nós temos acesso à informação aqui. A maior parte de nós vive aqui em Lisboa, portanto, e no fundo temos acesso a essas clínicas. E algumas de nós temos dinheiro para poder fazer isso, certo, não é? E as pessoas que não têm esse dinheiro para fazer uma cirurgia, como é que lidam com a velhice? Que é uma pergunta que provavelmente as pessoas que nos estão a ouvir estão a fazer, que é verdade, tem que ir a uma clínica certificada, mas às vezes um sítio que até faz ali umas coisas e que tira essa ruga da testa e que não é certificado, mas é 500 euros mais barato. E estamos a falar às vezes na ordem de grandeza de valores muito elevados, e essa senhora que também tem direito, não é? A viver o seu conceito de beleza, não tem dinheiro para isto. Eu acho que... Olha, por acaso tenho uma história de um amigo, mas esta é mesmo verdade. Esta é mesmo verdade. Esta não é piada. Não é piada? Esta não é piada. Só para a gente começar a rir ou não? Esta não é piada, isto é um amigo meu. Pá, arranjou uma namorada, a namorada quer pôr maminhas, quer pôr umas maminhas todas giras, todas não sei o quê. Este meu amigo paga-lhe a cirurgia das mamas, ela deixou o dia a seguir. Olha, estás a ver? Esta é mesmo verdade. Mais vale uma mama na mão que duas avós. Esta é mesmo verdade. Desculpa, ela deixou o dia a seguir. Não era amor. Há aqui também... Não era amor. Não era. Há aqui também uma solução, que é fazer como esta rapariga, nunca mais vi a rapariga. Não era amiga. O meu amigo, olha, ainda hoje diz, é que o meu amigo ainda hoje diz, é que Joana, eu nem sequer as estreiei, nem sequer pude ver como é que elas estavam, nem pude ver como é que estavam as mamas dela. Mas já tem garantia. Tem garantia. E namoraram quanto tempo? Só assim uma curiosidade. Foi pouco tempo, foi só o tempo dela. Eu vou fazer um apelo. Fazia assim de um dia para a noite. Eu depois digo-vos quem é, Nunca ofereçam as mamas antes do tempo. Primeiro levem a jantar, façam uma coisa consistente. Namorem primeiro. Olhem, pronto. Depois dê umas maminhas. Olha, mas eu quero saber o que é que nós vamos dizer. Tal senhora do Fundão. Olha, eu acho que... Estamos a dizer Fundão, podemos dizer qualquer outro sítio. Tens a minha terra, por exemplo. Não, mas porque é que foi Fundão? Porque temos cerejas incríveis e estamos no verão. Não, Cerejas que faz lembrar... A família da minha avó é do Fundão. As maminhas. Epá, é que eu acabei de comer umas cerejas incríveis ao almoço. A família da minha avó é do Fundão, portanto eu não tenho tudo. As cerejas lá são muito boas. Sabes o que é que eu acho? Pegando aqui, vocês às vezes norteiam-se. É um bocado. E eu, não sou eu, que é a pessoa que orienta aqui, não sou eu. Portanto, o que é que eu acho, agora a falar a sério? Além desses procedimentos estéticos, eu acho que neste momento, as pessoas estão mais preocupadas em ter uma saúde, por exemplo, dentária. Claro que parece que disse duas coisas diferentes, não disse? Disse quem sou eu, onde é que eu estou? Que é? Mas nós estávamos a falar da senhora do Fundão. Do Fundão. E ela está preocupada em arranjar os dentes. Os dentes, eu acho que a pessoa do Fundão deve estar mais preocupada em arranjar os dentes. Mas vê, tu divagaste, mas a maior parte das pessoas não faz esterilizações. Tu vês as pessoas às vezes a sorrir e tem tártaro aqui em baixo. Exatamente. Isto porquê? Porque é caríssimo. É caríssimo, não é? Mas depois... Como é que essas pessoas fazem? Era a pergunta, desculpem. Não, mas o Estado agora está mais... Tem o cheque dentista. Exatamente, tem o cheque dentista que ajuda... Só dá para uma esterilização. Pronto, mas já é qualquer coisa. Mas pronto, vendo aí, como é que essa senhora faz, não é? Sim, é porque no fundo nós estamos a dizer que a pessoa tem a liberdade de fazer uma cirurgia e que isso lhe pode, e que só faz sentido, na nossa opinião, e acho que validámos as 4, quando a pessoa já gosta dela e aquilo vai ser um acrescento à percepção positiva que ela tem sobre ela. Ok? Agora, no fundo, é preciso dinheiro. Olha, eu acho que não sei se o que eu vou dizer faz. Não, eu acho que faz sentido. Porque é assim, imagina, também o que é que eu acho? Eu acho, depois valida tu, se achas que aquilo que eu vou dizer faz sentido. Se quiseres. Cirurgias estéticas não deixam de ser um luxo. Certo. Como se eu agora tenho um Peugeot, adorava ter um Porsche, mas eu não consigo pagar um Porsche. Portanto, eu sinto que ainda que eu adorasse ter um Porsche e manifesto um Porsche a minha vida inteira, eventualmente poderei nunca conseguir ter um Porsche, não é verdade? Vou ter um dia que eu manifesto bem. Mas, sim, eventualmente eu nunca poderá conseguir. Temos que falar sobre isso, manifestar. Não, mas é isso, se eu nunca conseguir lá chegar, vou continuar a sonhar com isso. E eu acho que o procedimento estético é um luxo, e é um luxo que precisa de ser entendido dentro das minhas possibilidades de vida, se eu consigo ou não adquiri-lo. Sim, eu acho com que... todas, ou seja, todas nós temos direito a... Sim. Mas eu, por exemplo... eu acho que não me expressei bem há bocado. Eu acho que neste momento as pessoas... Falei dos dentes. Porque eu acho que neste momento
não estou a desvalorizar e de certeza que há senhoras e senhores dessa idade que gostariam de ter feito ou de fazer, mas eu acho que neste momento as pessoas nesse tipo de procedimentos estão mais preocupadas com a saúde dental. Por exemplo, eu acho que o grave no sentido de cada vez há mais jovens pré-adolescentes a quererem fazer isso. Ou seja, claro que me preocupa a senhora não ter a capacidade financeira de o fazer, mas neste momento eu acho que a maior parte das pessoas estão focadas noutra coisa, mas preocupa-me ainda mais miúdas de 14 anos já quererem fazer procedimentos estéticos. Eu acho que é aí que toca o nosso título deste podcast, que é Liberdade ou Pressão Social. Pressão social, claro. Eu acho que aí obviamente que é pressão social. Bom, vou partilhar a minha experiência. Vai, Carinha. Partilha. Partilha. A minha experiência nada mais nada menos do que ter sido mãe aos 21 anos. Jovem. Diz? Jovem. Jovem, aos 21 flor da anos. Na flor da idade. E o que é que eu achei na altura que eu estava grávida? Eu posso comer tudo aquilo que eu quiser, porque depois isto vai sair tudo com o bebê. Eu pus isto na minha cabeça para mim. Eu também pus. Pus isto na minha cabeça. Não, porque ainda não tive grávida. Eu pensei claramente para mim, eu quero lá saber, eu vou comer tudo e depois isto está a sair com o bebê. Tão incrível, foi a melhor fase da minha vida. A minha também foi. Conclusão, acabei com 91 quilos. Começaste com quantos? Com 60, Maria Inês, Muito bem. É só para ter noção. Eu tinha 64 e fiquei com 94. Então também uma para a outra, sim, senhor. E amei. Fiquei com 91. O que é que aconteceu? Depois, efetivamente, tenho o bebê, mas os quilos ficaram todos cá. E pior do que os quilos ficarem todos cá, foi as minhas maminhas ficaram pelos joelhos. Literalmente. Quem nunca foi mãe Amiga, é verdade. sabe o que é que acontece. É um facto. Ficaram pelos joelhos, ficaram super, super descaídas. Ela é da gravidade. Ficaram super descaídas. O que é que eu tive que fazer? Tive que ir à doutora Luísa Magalhães Ramos. Já agora passa a publicidade, porque ela é mesmo maravilhosa. Amiga, é verdade. É verdade. Também Eu nunca fui mãe, eu não desculpa lá, não tive as mamas até ao joelho. Que é mesmo. Eu fiz com a doutora Alice, mas foi na LMR. Pronto. Que é mesmo maravilhosa. E vai daí. Fiz uma lipoaspiração, fiquei com a minha barriguinha toda fit. Hoje em dia, atenção, já foi, tinha 21, tenho 34, pensa. Já fazer as contas. Pronto, pensa. E a minha barriguinha está ótima e pus as minhas maminhas pequeninas, não fiz aumento, eu diminuí. Eu fui ao contrário de quase toda a gente vai para aumentar, diminuí as minhas maminhas, estão aqui todas bonitinhas. Portanto, eu tive que fazer porque com 21 anos eu senti que não podia ficar assim com aquele corpo. Olha, eu quero dizer, eu sou borrada, tenho muito medo dessas coisas. Tenho muito medo. Posso dizer, borrada é uma palavra que tu mesmo. Ela faz porquê? Porque vocês não estão inglês. Eu sou toda de origem ainda. Sim, mas não mas espera, não tenho mamas postiças. Portanto, tu também, a Vera de Mel toda de origem. Pronto, e há aqui uma coisa que eu acho que é importante. Eu tenho muito medo de tudo o que, e acho que é pelo facto de eu ser psicóloga, tudo um bocadinho que não se sabe muito bem ou que pronto, deixa-me assim sempre um bocadinho desconfortável. Então o que é que eu fiz? Exercício físico. Muito bem. Ou seja, no fundo, as minhas maminhas também ficaram, não é? Como um processo decorrente e o meu corpo, obviamente que demorou a voltar à normalidade, mas voltou. Agora, voltou como? Com fechar a boca, não é? Ou seja, e fechar a boca implica comer essencialmente aquilo que é adequado para um processo de alguém que acabou de ter um filho, não é? E que precisa de alguma forma estar disponível para esse bebê, mas depois fazer exercício físico. E rapidamente, e quando eu estou a falar rapidamente, ao final de 4, 5 meses, eu estava ainda mais magra de quando... Amiga, mas aí há um problema, que é o excesso de pele. Eu, por exemplo, nas maminhas, fiquei com excesso de pele. Eu ia dizer que as fiquei com excesso complementar. Eu fiquei com excesso de pele. doutora. Eu acho acontece excesso de pele na barriga também. Eu não acabei. E vou dizer porque é que isso foi o segredo, que é, eu tenho um ritual. Que é o quê? Eu não sei partilhar estas coisas. Devias, que eu quero saber. Eu tenho um ritual desde miúda. Que é o quê? Que é, todos os dias, quem me conhece sabe isso, onde quer que eu esteja, eu ponho creme hidratante no corpo todo 2 vezes ao dia. Sou péssima de manhã e à noite. E quando estive grávida, e portanto, eu tomei todos os cremes que aconselham a pôr na barriga. Eu como comia.
Mas também punha o creme. Mas o eu creme só, em todo. queria Ou só deixar seja, uma nota. eu atuei ao nível da prevenção primária. Ou seja, antes das peles existirem, eu atuei. Porque eu já sabia e porque não queria estar a viver uma gravidez condicionada, que eu detesto viver condicionada. Mas eu queria só deixar uma nota, que é o seguinte: Diga, que é, deixa. ainda que nós possamos pôr todos os cremes e atuar na prevenção primária, gostei desse termo que foi bonito, às vezes o facto de ficarmos com peles ou estria é uma questão genética. Pois é, Possas é isso pôr mesmo. todos É os cremes, isso os mesmo. mais caros Mas e... Tu tocaste um ponto que eu achei muito interessante, doutora Vera de Melo, que é, em conjunto com aquilo que estavam a dizer, por exemplo, aí eu acho que devia haver algo no nosso Sistema Nacional de Saúde, além de 1.300 milhões de coisas que ainda se tem que melhorar. Por exemplo, a Joana estava a falar que quando teve o bebê, que sentiu que o corpo dela... Mas não, depois de ter uma ajuda. Imagina, depois para eu não sei se é depois, imagina, eu não sei se é eventualmente depois do parto, mas eu tenho uma amiga, por exemplo, que foi operada pelo Serviço Nacional de Saúde porque tinha Então, umas maminhas muito, muito grandes, já estava a danificar costas e não sei o Ok. quê, e ela foi operada pelo Muito Serviço bem, Nacional de Saúde. estou esclarecida, mas se calhar também há pessoas que me perguntavam. Espera terrível, Claro, a lista de sim, espera ok. demora muito tempo e é preciso um conjunto de pareceres positivos nesse sentido. isso. Portanto, ou seja, tu tens razão e ela também. Mas não é acessível a todos. Claro. Mas ainda bem que eu coloquei mas essa questão, porque sim, fiquei sim. esclarecida. Eu e lá em casa. A sério, eu acho que a Joana tocou aí nesse ponto, não é? Que no fundo é esse processo, não é? Também está descrito na literatura que acontece, que é depois de termos o bebê, não é? Há um conjunto de modificações e aceitar. E depois a Joana estava na flor da idade, tinha 21 anos, não é? Pronto. E tem toda uma vida pela Tem, frente, não continuou é? jovem, minha amiga. Bonita. Todos nós. Agora, o que eu sinto, e quero partilhar a minha experiência, que é, cá em Portugal, é que nós vamos à praia e que as pessoas estão todas a olhar para nós. Por exemplo, imagina, nós vamos para a Espanha, elas andam com as maminhas ao léu, despem-se e tiram cuecas e põem cuecas e ninguém está a olhar se a pessoa tem celulite, se as mamas estão descaídas, estão ao lado, estão à frente. Aqui em Portugal, tu despes-te. E está Pá, tudo a e observar. imagina eu que eu não consigo passar discreta, porque eu sou transparente. Pois. Já viram a minha cor? Eu sou transparente. Não é? Pronto, e agora conhecida, Eu não é? ofusco o sol. O sol, eu disse, mete os óculos de sol. Conhecida, tu tens uma cicatriz no rabo, toda a gente fica a saber. Sai na não é? revista Portanto, amanhã. Sai não só na revista, como se ter uma Pronto, foto. portanto, põe na internet. eu fiz porque queria mesmo sentir. Veio da tua liberdade. Queria mesmo voltar a sentir-me bonita porque não me estava a Sim, sentir bonita. mas eu também tenho outra pergunta. Agora vou dizer uma pergunta. Aí, pá, agora eu já sabia que estava uma boa onda pensar aqui. nisso, que é, eu também sinto que tu, e te vou dizer isto, com a frontalidade que me caracteriza, sendo mulher do Eduardo, também tens que fazer, porque no fundo ele tem um papel na sociedade e tem que ter uma mulher bonita ao lado. Pá, Perante a sociedade. Perante a sociedade. Não foi isso que eu senti. Eu fiz porque eu queria estar Mas certa. hoje em dia sentes. Mas sentes, não é? Ou não sentes que, imagina, Tens tu essa podes ir com a pressão roupa social? que tu quiseres, podes vestir o que tu quiseres, Não podes podes. estar como tu quiseres, apetece mandar uma gargalhada, apetece-te andar nua, andas. Andam. Isso é legal, Eles têm um casal super livre. Eu trabalhei com os dois, vocês se têm for em noção. casa, se for em casa, com O Eduardo até foi descalço para uma reunião no colégio com o fato de surf vestido. Não, eu percebo o que a Vera está a dizer. Eu Não, percebo o que a Vera está É a a pressão dizer. social. Sim. A pressão do padrão. Sim. Ou então eu agora dizer assim, eu como psicóloga, temos aqui a pressão social no sentido de, sim, eu gostaria de pôr umas maminhas, levantar o rabo, amanhã estavam-me a censurar. A psicóloga, então nós devemos ser como Aceitar. nós queremos. Vou dar um exemplo. Ai, lembrei-me agora, este exemplo é incrível. Que é, eu fazia vídeos para o Instagram. Pá, e quem me conhece sabe que eu tenho muitas dificuldades em maquilhar, mas não acho piada nenhuma. E comecei-me a maquilhar decorrente de ir à televisão, em que todos sabemos que é obrigatório. Então o que é que eu achava? Fazia o vídeo e metia lá o filtro, porque aquilo já estava maquilhado. Portanto, na minha visão eu já estava maquilhada e, portanto, tinha uma imagem que era alegadamente aceitável. Portanto, tinha várias pessoas a dizer assim, a doutora é tão bonita, não sei porque que mete o filtro. Pronto, e no fundo, a minha visão não era passar uma imagem melhor do que eu sou, que eu não preciso disso. Eu já sou velha. De vocês Velha todos. onde? Pá, tenho 43 anos comparada com vocês. Oh, Vera! Então
está tudo certo, porque eu lido muito bem Não com valido essa tua opinião Também agora. não valido, Não, por mas acaso. vê, eu lido muito bem com isso, mas era exclusivamente, pá, porque estás a ver, Mas eu também não eu posso queria. justificar isso. Espera, eu também não queria fazer os vídeos, mas sinto que os vídeos eram importantes para as pessoas. E eram. Então o que é que eu fazia? Mas Metia eu sou dessa aquilo, época e eu posso tinha justificar, aquilo, eu e posso depois dizer o que é que eu penso. Vinham lá pessoas a dizer para que Mas eu explico, eu explico. Deixa-me Não é? explicar. É o seguinte. Fizeste isso, Maria Sim, Inês. senhora, e voltaria a dizer hoje se ela usasse aquele filtro outra vez. Porque é o seguinte. Não, porque agora eu maquilho. É o seguinte, nada tinha a ver com o uso do filtro. Cada um usa o filtro que quer, como bem quer e bem entendes. Ali, aqueles vídeos que iam para o feed destorturavam a tua cara. Eu a não tua tenho cara nariz não. torto. Não, Bom, amigas. eu acho, e todas as pessoas que diziam isso, não, eu acho que não era tipo uma ofensa. Era tipo, tu efetivamente já és tão bonita porque é que usas um filtro que te Não, mas descaracteriza. houve pessoas que me ofenderam. Ah, Vou mas dizer, não foi essa posso pessoa. partilhar. Vou tocar Não alguma foi essa coisa. pessoa, não foi essa Não, pessoa. mas isso é importante porque as pessoas, no fundo, ofenderam mesmo a dizer assim: então é psicóloga, vende às pessoas que têm que ter autoestima mas e você não tem autoestima, como é tão filtro? Era muito mais fácil. Sim, tens uma pressão social. Eu sei onde é que tu queres chegar. Eu Tu tens imagino. uma pressão social por Maior seres ainda, não é? psicóloga Isso. e estares em televisão e dares a tua opinião como psicóloga, em que as pessoas não sabem distinguir que a psicóloga também é mulher, pessoa, também é pessoa, certo. também é mãe, também Olha, é mulher, é mesmo, tudo. isso era uma coisa de facilitismo. O mesmo que se houvesse uma coisa para arranjar as unhas, em que eu punha as unhas e ficavam arranjadas para o resto da Faça em vida, casa. eu fazia isso. Faça em casa. Porque Olha. são Agora- coisas, não é? Que de alguma forma é preciso tempo e eu quero ocupar o tempo. a Vou, fazer outras coisas. vou fazer aqui uma pergunta, que é, estamos a falar e bem das cirurgias estéticas em mulheres, então e os homens? Tendo em conta, já falaste do Pedro Crespi, mas eu acho que cada vez há mais homens Sim, é verdade. a porem Mas o eles não botox. falam sobre isso. Mas eu acho muito bem, porque os homens começaram a perceber que não é por mexerem, porque vamos ser realistas, antigamente qualquer homem que fizesse uma intervenção estética era considerado, desculpem, homossexual. Certo. E nós vivemos de uma sociedade muito machista ainda. E então eu dou uma salva de palmas para esses homens heterossexuais, homossexuais, seja quem for, não interessa aqui a orientação sexual, que fazem isso porque os homens também têm que se sentir bem E cuidar-se. Também têm cuidados. Cada vez os homens se cuidam mais, cada vez fazem mais as sobrancelhas, cada vez fazem mais a depilação e acho muito bem. E eu também acho Sim, muito bem. então começar é a dizer o que é que desde- estás a Não, mas eu dizer. estou de acordo. Eu tenho sei, os homens. Desde eu que sei, não ainda bem haja que uma puxaste esse transformação da Exatamente. face. Ainda bem que puxaste Homem e mulher, essa questão, porque A gente tem estado aqui sempre a contigo. falar das Homem e mulher. mulheres, mas há cada vez mais homens Eu também sinto que há mais pôr pressão em botox. relação à mulher. Há mais pressão em relação ao Também os corpo, homens também há sentem mais- isso. Ninguém Ok, quer ser velho. foste fazer as sobrancelhas, metem logo uma conexão de sexual. Depois eu percebo. De É orientação verdade. sexual. verdade. Sempre. Sim, ou até Sempre. depilação Sim, definitiva. mas esta depilação definitiva, quem faz isso é aquelas piadas machistas que ainda existem na nossa sociedade. Temos que falar um episódio sobre isso. É verdade. Portanto, De depilação definitiva. nos homens. Eu já fiz. homens. Vocês já fizeram? Já. Eu já estou quase a acabar, Já. graças a Deus. Melhor decisão da minha Graças vida. a Deus. A melhor decisão. Amém. Fizeram em todo o lado. Todo Todo lado. lado. Também fiz Demasiada em todo informação, lado. mas fizemos em todo lado. Também fiz Demasiada em todo informação. lado. Sim, sim, mas é. Tu mas fizeste é em todo o lado, amiga. óbvio. É que eu depois chegava à casa Não. e contava ao Eduardo quando a menina está a fazer atrás. Sim. Como é que tu, não é? Como é que tu explicas? Alguém que nunca fez. Aquele silêncio awkward. Como é que eu explico? Há coisas que eu digo Não que eu faço explicas. surpresa. Que é como é que foi? Muito simples. Eu falo isso dos meus espetáculos, o que é que eu acho da depilação a laser. Faz-me lembrar quando nós entrávamos num tacho, sabem aqueles tachos que os antigos tinham aquelas coisas penduradas na parede, no teto, que era para as moscas chegavam lá que eu fazia pá, pá, pá. Desculpem, entusiasmei-me. O procedimento de Não, a mim não dói não, nada. desculpa Não, lá, não dói. apanha-lhe um pé não fora do dói. sítio que é que fala fisca, desculpa lá. A mim não me dói Não, a nada. mim não me Às dói vezes é nada. o cheiro a porco queimado que vai faz favor. Não, isso era na versão antiga. Agora já. Hoje em dia, as coisas já. Há quanto tempo foi, Ana Armentinha? Não é sempre há sempre ali um pelo ou outro que não quer sair. depois tens E de depois fazer aquilo fala manutenção. Eu tentei explicar ao Eduardo, mas ele. O que é? Como é que é? Olha, é Ele muito não fácil. percebe. Há coisas que eu não explico. Não, é muito fácil, vai lá só. O que é? Vai lá só. Então como é que foi? Muito bom, não dói nada. A mim foi experimentar. fácil, vai a família toda. Pois, pois. vai a família toda. Portanto, Olha, agora por Acho falar nos ótimo. filtros, há aqui uma questão importante que eu acho que também tem que se falar, e sobretudo eu que tenho uma filha pré-adolescente, eu vejo, e às vezes vejo, estou ao lado dela e vejo a ver o TikTok, em que vejo miúdas da idade dela, estamos a falar de 11 anos,
que só fazem vídeos atrás de vídeos completamente cheias de filtros. Sim, mas agora aparece que tem filtro, que foi uma inovação. Era isso que estamos a falar, é isso que agora estava a puxar esse assunto. Não, mas aqui estamos a falar de crianças. Crianças que já só mostram a imagem delas publicamente no TikTok com filtro. E com as pestanas falsas, com tudo. Mas aí é outro episódio que nós temos de falar aqui sobre os pré-adolescentes e os adolescentes em relação ao telemóvel. Por isso é que há várias escolas já proibirem telemóveis. Doutora, fale-nos um bocado disto, porque de facto. Não, porque de facto. Onde é que está, senhor doutor? Faz-me aqui uma doutora. disso agora. Mas o que eu acho é que falar um bocado. Não sei que isto é um assunto sério. No fundo, olha, no outro dia, no sábado passado, tivemos uma discussão ao jantar, eu, meu marido, a minha filha e uma amiguinha dela, por causa destes perfis instagramáveis, que no fundo, há aqui está em cima da mesa, que acho que é França, que não quer que os miúdos tenham Instagram em terras e idades, nomeadamente nessa, e quer proibir. Isto porquê? Por causa dessa pressão. Essa pressão é real, aliás, acontece-nos a nós. Nós se vamos agora ao Instagram e vimos todos os nossos amigos de férias, ou quando nós estivemos cá e a Maria Inês Mano foi para as Maldivas a fazer vídeos, nós pensamos, fogo, também gostava de estar lá, não é? Pronto, e isso não quer dizer que haja uma inveja, porque inveja é que ela não tivesse, não é? Não quer dizer isso, mas nós, de alguma forma, todos comparamos-nos, até porque desde a tenra idade fomos ensinados a comparar, mas tu vês a escola, as notas comparamos, e depois há uns de nós que se estão a marimbar para essas mesmas comparações e seguem a sua vida, não é? Pronto, eu também sou, mas para isso é preciso ter segurança, porque às vezes envolvem-te nessa mesma comparação. Sabes porquê? Eu vou-te dizer, há bocado estamos a falar dos instas. Eu sou a pessoa mais desinfluencer que há. Desinfluencer. O ano passado eu fiz parte da comissão de festas da minha terra. Eu metia vídeos de uma carrinha velha completamente que eram os vídeos que eu meti mais vezes no lugar de quem me segue e pensava assim, mas o que é que esta mulher está a fazer à vida dela? Eu metia cenas de lá dos bares, metia cenas da carrinha que levávamos eu não quero saber, eu quero transmitir aquilo que eu sou. Aí vão ver o meu Instagram não está todo bonitinho, nem eu consigo, não consigo, eu sinto mais vezes a minha tia de 80 anos a mexer no Instagram. Que é difícil. Só me falta de escrever em letras maiúsculas. Que as pessoas depois chegam a uma certa idade e começam a falar em letras maiúsculas. Que conselho é que se pode dar às mães em que tu... Sejam genuínas, conversem, escutem, percebam as inseguranças na fase. Imagina, hoje nós temos cosméticos para crianças, não é? Sim, portanto, nós temos que conversar com os nossos filhos sobre isso. Acho que o desafio é sempre monitorizar e conversar, escutar, ouvir, perceber o que é que está a acontecer, não é? Perceber, às vezes existem comentários na escola desadequados, todos nós. Eu tive uma sorte gigante que nunca tive borbulhas, não é? E agora, uma borbulha estraga um dia na adolescência, não é? Olha, eu tinha um amigo meu, desculpa interromper, que agora fizeste-me lembrar uma coisa muito bonita, que ele está sempre, que é meu colega de profissão, que é o Fernando, e ele já falou disto em televisão. O Fernando Rocha, desde sempre, tirava um dia por semana para a filha, com a filha, na altura ou até mais, e pergunta assim, o que é que tu queres fazer hoje? E ela, quando a mulher do Rocha ia ao cabeleireiro, ela dizia assim, eu quero arranjar o cabelo, quero não sei o quê. Então o Rocha educou a filha dele ao longo destes anos, em que tirava um dia por semana, em que ela ia arranjar o cabelo, desde muito nova, ia a fazer as unhas. Lá está a educação, que é, da minha opinião, e corrijo-me se eu estiver errado, porque posso estar aqui a tocar num ponto sensível de educação e eu não sou mãe, que era, ele ia e depois a manicure perguntava, olha, ela está a perguntar se pode pintar desta cor. Ele olhava, tens a certeza que queres essa cor? Não queres uma cor assim que está com a roupa E ela, olha, tens razão. E ele desde sempre levava a filha a cortar o cabelo, a fazer as unhas, depois iam jantar fora, e isso influenciou, ela por acaso hoje em dia estuda moda em Milão, e eu achei disso de uma forma bonita de um pai educar desta forma do que é a beleza ou o que é que não é a liberdade com a educação. Ou seja, permitir-lhe ter acesso para que ela possa fazer um processo de escolha. Sim, mas com a educação. Percebes onde é que eu quero chegar? É aquela balança. Monitorização. Exatamente, acho que é um exemplo muito bonito. Sim, mas como é que se diz a uma filha que chega a casa e diz, tenho um nariz torto, tenho um olho esquisito e preciso de fazer uma cirurgia à cara, as minhas maminhas são demasiado pequenas, eu preciso de fazer isso tudo. O que é que se diz quando um adolescente chega a casa e nos diz isso? Eu acho que tem que haver aí um suporte. Eu acho que primeiro é perguntar porque é que ela sente isso, porquê, não é? Exatamente. Se perguntamos porquê, evoca logo uma resposta defensiva. Porque goza comigo na escola. Logo. Eu sou mãe de adolescentes. Não é? E isto é muito difícil, porque depois ela diz,
a Mariana, a Josefina, já fez, mãe. A mãe dela diz que quando ela tiver 18 anos, deixa fazer. A mãe dela comprou-lhe um creme que faz não sei o quê. É como a depilação, por exemplo. Como a depilação, na minha altura eu fiz a depilação mais tarde. Hoje em dia, toda a gente, todas as amigas, por exemplo, da Leonor e a própria Leonor, eu já tive que ajudar a tirar os pelos das pernas. Aí vocês estão a Sim, tocar mas aí a minha mãe também Certo? na altura, ou Certo. seja, eu acho que tem que haver uma conversa desde sempre com os pais. Por exemplo, Isso. eu quando Mas eu nem dizia, todos os pais estão preparados. E Eu vou-te sei. dar aqui um exemplo que é uma das amigas da Leonor, ela tem milhares, portanto não vale a pena estar com medo de dizer, porque pronto, ninguém vai conseguir chegar lá. É uma das amigas da Leonor, que é extremamente magra, está sempre a dizer à Leonor: não vou comer, não vou isto, porque estou gorda. E eu já tentei falar com a miúda e percebi que isto é um problema que vem de casa. É a mãe que lhe diz que ela está gorda. Então ela não come na escola, não come o almoço. Portanto, a Leonor diz: estão todas a almoçar, esta menina não almoça porque com 11 anos acha que está gorda. eu vou dar Portanto, aqui. nem todos em casa, nem todos os pais em casa conseguem dar Sim, eu percebo. esta Eu vou educação. dar aqui o meu exemplo. Eu falo muito disso. Eu sempre. Se calhar agora vou desviar aqui um assunto, mas vou direto ao que nós estamos a falar. Eu desde pequena, os meus pais, eu não fui criada com muito nem com pouco, dava para tudo. Nunca passei fome, nunca passei necessidades, nunca passei nada. Fui sempre, e falei no episódio anterior, fui sempre criada num seio familiar muito bom, com muito amor. E até ser quase adulta, eu nunca tive roupas de marca, porque a minha mãe não podia, e a minha mãe explicava-me o porquê não poder comprar uns ténis de marca, e eu nunca me sentia inferior ou às minhas amigas que tinham ténis de marca, porque eu tinha outras coisas em casa, e a minha mãe explicava-me, como me explicou quando eu me sentia um bocadinho mais gordinha, quando eu me sentia mais magra, ou quando eu simplesmente tinha alguma dúvida sobre mim, sobre o meu corpo, sobre seja o que for, sempre teve essa liberdade. Pronto, mas tu tiveste a sorte de ter uma mãe que te ajudasse, e eu também tenho de ser essa mãe, mas nem todas as miúdas hoje em dia, com isto das redes sociais, têm uma mãe em casa que as encaminha. Mas o segredo é que o Kena está a dizer, que é para depois, mais tarde, nos chegarem a vir pedir uma cirurgia, não é? E como forma de resolução do problema, nós vamos capacitar, conversando, promover a sua autoestima. Exatamente, não é? desde sempre. Porque é um processo. E quando os pais não promovem a tua autoestima? Mas Vê, estamos os pais não são o único agente de socialização. Depois há a escola, há os professores, há o grupo de amigos, não é? E muitas vezes aquilo que acontece é que não são os suportes os pais, mas são o grupo de pares, que quando percebem, não é, que os pais, e a tua mãe também é uma chata, pronto, está sempre a mandar vir, mas tu és incrível, és especial, és já viste, tu és boa a fazer aquilo, e esse reconhecimento e esse processo acaba por vir do grupo de pares, e depois às vezes de uma professora que vê com outros olhos, porque as pessoas têm um impacto determinante na educação dos nossos filhos. Desculpa, interrompi-te outra vez, estou sempre a interromper, pá, tira-me daqui. E então, o que é que eu acho? Eu acho que também nós temos que ver as partes boas das redes sociais, e temos vários artistas, cantores, atores, atrizes, em que já se fala do corpo de uma forma diferente. Temos a Carolina Deslandes, que se debate há anos com isto, e digo-vos até mais. Que não deixa de ser, não obstante ser não deixa de estar constantemente. E continua, mas ela não desiste, e os meus parabéns para ela, porque ela ajuda muitas miúdas e miúdos neste momento, nem que seja com o testemunho dela nas redes dela. E cada vez mais, e eu tenho feito alguns trabalhos para universidades em que miúdos estão a começar na comunicação social, em tudo, em que eu vejo que haja uma liberdade até de vestir, de ser, de estar, que quase quem apontar o dedo já é aquela pessoa, já cada... censurado, não é? Censurado, ou seja, já temos jovens, e isso é a minha esperança, cada vez mais conscientes em relação a este tipo de assuntos. E ainda bem, eu gosto sempre de ver a parte positiva. Temos um trabalho muito grande por fazer. Sim, temos. Mas eu também muito grande. Mas não podemos acabar com as redes sociais, nem acabar com o Google, Eu acho que temos que regular as redes sociais, em termos de leis, em termos de tudo. Nós pais temos um papel importante, e às vezes nós tentamos impedir e controlar, e acho que o desafio é monitorizar, que são coisas diferentes. Sim. Não é? Acho que voltamos àquela coisa da liberdade com responsabilidade. A minha liberdade acaba quando começa a do outro, e acho que se perder muito isto, acho que se perder muito, estamos sempre a olhar para o lado, o que é que o outro tem, o que é que o outro não tem, e eu quero ter, e às vezes esquecemos que aquilo que nós temos
é o suficiente. Chama-se gratidão. Exato, gratidão. Eu nunca tive acesso a nada. Eu lembro-me de um amigo meu chegar ao Alentejo com um Game Boy na altura, e aquilo para mim é novidade. Eu não tinha dinheiro para ter aquilo, então eu fui sempre criada com pouco, mas com muito. Então eu nunca senti necessidade, nunca me senti inferior, nem de corpo, nem de roupa, seja a quem for. Mas isso deve-se aos meus pais. Eu tive um Super Mario de ligar à televisão. Exatamente, isso deve-se aos... E isso tem a ver muito com o corpo. Eu acho que isso é um problema do ser humano, que é tu nunca estás satisfeito com aquilo que tens agora, porque tu estás sempre a querer mais, e quando tu atinges mais que tens neste momento, nem valorizas o que tens. Ser humano. Nós éramos da altura dos pósteres que vinham na Brava e na Super Pop. Tinha no armário. Delas todas XPTOs, e a gente olhava que um dia quer ter este corpo. Eu acho que isso começou na minha geração, cada vez mais. Começou na minha geração com séries que havia na televisão, em que elas iam todas para a praia, ia todas giraças, e acho que daí é que começou. Eu lembro na altura que não se falava, por exemplo, muito de anorexia, nem muito de bulimia nas escolas. Eu cheguei a ter amigas minhas que tiveram anorexia por causa disto. E então eu acho que houve aqui uma evolução dos tempos, já há muito mais informação, mas temos de estar atentos, porque quanto mais, depois há outra parte, quanto mais informação, parece que os miúdos não veem a informação contrária. Mas também é mais acessível. Também aquilo que acaba por acontecer é que tem mais acessível. Então, hoje, nas nossas cabeças, nós quando éramos miúdas não tínhamos isto de ponderar fazer uma cirurgia estética, e hoje os miúdos ponderam nisso. E tem uma história uma viagem e outras engraçada. Eu sou muito livre e falo sempre disso. Eu disse ao meu pai, quando fizesse 18 anos, quando fosse para a escola, para o secundário em Moura, que ia fazer um piercing. Vais fazer um piercing, não vais fazer. Eu vou fazer um piercing, não vais, e não sei o quê. E então o que é que eu fiz? Eu e uma amiga minha fizemos aqui, e hoje em dia não tem, na cartilagem. Então aquilo nem era um piercing, era uma pistola. Pá! Cheguei a casa, cabelinho assim tapado, e disse à minha mãe: ai, seu pai vem, e agora não sei o que mais. Um dia estava a tomar um pequeno almoço, o que é que a vossa amiga faz? Tenho uma história tão Ele a tomar um pequeno almoço, olhou para mim, mesmo além de dizer: que é isso que tens aí na orelha? E eu: é daqueles que colam, escuta lá, podias ter dito que o pai tem lá uma máquina de furar as orelhas dos porcos, eu faço piercings onde tu quiseres. Pai, eu comecei a rir. E ele cada vez que me dizia, ele agueirou-me o piercing na altura. Esse piercing, não gosto bem. E depois acabei por perder o piercing e nunca mais o fechou e nunca mais coloquei. Mas, ou seja, ele dava-me a liberdade, não me disse para eu não tirar, disse essa piada que dizia como fazia os piercings todos, mas fiz ele saber, pronto, não posso dizer isso, mas depois quando ele soube também disse-me. Mas voltando aqui ao tema das cirurgias, já agora vou lançar mais uma pergunta, que é: quando nós somos muito amigos de uma pessoa, por exemplo, eu tenho uma amiga minha que eu cada vez vou almoçar com ela está-me sempre a dizer: tens que ir pôr aí botox, estás com os pés, ela chama os pés de galinha, estás com os pés de galinha, tens que ir pôr aí botox, não sei o quê. Quando nós temos esta confiança com as pessoas, devemos dizer à pessoa: olha, realmente eu acho que tu devias ir preencher aqui, não te custa nada, ou eu nunca ia almoçar com essa amiga. Eu acho que mas eu pergunto-te alguma coisa. Não, mas é isso, porque já está a liberdade. Deixa-me. Sabes lá se a pessoa quer pôr botox ou não quer. É o que eu digo, deixa-me não querer. Sabes lá se a pessoa quer mudar, seja o que for. Eu há bocado disse uma coisa que é verdade. Há pessoas que se sentem bem não mexendo em nada, e há pessoas que se sentem bem mexendo em alguma coisa, e está tudo certo. Há pessoas que têm medo de mexer em o que quer que seja. E há pessoas que mexem e acham que os outros têm que mexer, mas não têm. Uma amiga minha já me disse, eu tinha os risquinhos aqui, os meus sobrinhos também têm. Já me disse: tens de meter aqui um creme, já meti, não sei, pá, deixa-me. O que é que isto tem a interferir na tua vida? Não, e depois o miúdo vai-te dizer: o que é que o meu pescoço tem a interferir da tua vida? Não vais chegar a horas ao trabalho por causa do meu pescoço com isto aqui. Ele vai à internet e diz: estive aqui a ver, e o creme que funciona é este. Tens que pôr 2 e 3 vezes por dia. Às vezes essas coisas que é que esta minha ruga te influencia. Chegas atrasado ao trabalho por causa da minha ruga? Não chegas. É aquela coisa, já viram? Não posso dizer. Há um meme da Jojo todinho que é: que chica, paga a sua conta. Não. Mas é que eles chegam ao final e tem um tenho a questão ao contrário, só quase para terminar, que é: e quando a pessoa está a fazer too much, está demais, já está a exagerar, tu dizes? Eu não digo nada. Eu não digo nada. Eu noto-se na minha cara. Doutora. Eu vou, imagino que agora porque nunca me aconteceu. Ficava inspirada e ia fazer. Para a semana chegar aqui. Eu assisti uma vez a uma pessoa que fez uma cirurgia, é público, e quando eu a vi fiquei chocada, porque estava outra pessoa, estava reconhecível. E na minha cara vê-se tudo, eu não consigo, não é? Sou tapada com lençol. Nunca me aconteceu. Não é? Portanto, eu não sei se eu diria, tinha que ter muita confiança com a pessoa. Estamos a falar de uma amiga. De uma amiga, ela olhava para mim e via. Aliás, se fosse minha amiga, ia-me dizer o que ia fazer.
E eu ia dizer, olha, mas o que é que te leva a fazer isso? E ela dizia, se ela já tivesse feito. Uma amiga minha contar-me, nós perguntamos as opiniões uma à outra. Nunca me aconteceu isso. Mas eu acho que nós temos que dizer. Acho que diria a partir também. do momento que... Aliás, eu disse que não gostava do filtro na altura. Não, foi pior. Como se calhar dizer assim, não achas que já sei um bocadinho. Depois essa pessoa dizer assim, pergunta-te alguma coisa. Depois, não, mas eu decidi dizer. É isso. Não, nunca me aconteceu, nunca me disse. É que bem ou mal, isso mexe com a nossa autoestima. Vou-te dizer uma coisa que eu costumo dizer quando está horrível e eu não quero magoar a pessoa. Digo assim, está esquisito. Mas esquisito não tem conotação nem positiva nem negativa. É o que eu digo. Mas é que isso mexe com a autoestima, porque eu depois, os semanas a seguir ao almoço, sempre que me olhava ao espelho, faço Olha, eu vou dizer uma coisa, eu acho às vezes estas rugas aqui dos olhos muito sexy, gosto de cabelo branco muito sexy, dá um charmezinho. Eu acho lindo tu achares isso. A sério? Que acho. Agora fora de brincadeira, acho também, eu gostava de ter o cabelo branco quando for velhota. Eu já fiz assim uma coisa com. Eu nem vou mostrar aqui porque tenho esta parte do cabelo todo branco. É charmes com Olha, para concluir, acho que é isso. Acho que se as pessoas sentirem que devem fazer, como eu senti naquela altura, façam. Mas se, por outro lado, como está a dizer a Rebentinha, gostarem mais de envelhecer tal e qual como tiverem que envelhecer, deixarem-se estar. É maravilhoso. Sabes quem é? Simone de Oliveira. Sim. Tens de envelhecer como quer e está tudo bem com isso, e depois tens o inverso. Tens a Lili Canessas que foi das primeiras a assumir em Portugal que fazia e sente-se bem com isso. Certo. Portanto, temos aqui duas mulheres lindíssimas à sua maneira, uma que escolheu envelhecer assim e muito bem, adoro a Simone, e a Lili que também está muito bem e está muito bem. E agora com isso. achas que a Lili escolheu ou foi face à posição que ela ocupava na sociedade, uma pressão social para corresponder? Eu acho que ela escolheu. expectativa? Eu acho que foi as duas coisas. É porque eu acho que a Lili foi sempre uma mulher muito livre de mostrar, nunca teve medo de mostrar a outra parte, que era o luxo, que era a riqueza, que era o glamour, que era, independentemente na minha opinião. Eu acho que foi um conjunto de duas coisas. Mas tens aqui dois exemplos de mulheres Sim. em Portugal. Para terminar, eu acho que é importante deixarmos a mensagem que não é isso que te dá autoestima. Não, sejam livres. Sejam livres. Só grandes músicas.